Olá, hoje nós chegamos no último vídeo importante sobre benefício essencial, sobre o tema que eu ainda quero falar. Nós passamos então pela primeira regra de hermenêutica, que diz que não pode o intérprete da lei criar requisitos que não foram criados pelo legislador. Nós fizemos análise do julgamento do tema 27 do Supremo Tribunal Federal e 185 do Superior Tribunal de Justiça, certo? Já dominamos isso e agora o que nos falta? Bom, dois elementos importantes para ajudar a refinar a sua narrativa. Primeiro, a necessidade de observância dos precedentes. Há diversas disposições no Código de Processo Civil que nos permitem, entre aspas, forçar a aplicação dos precedentes que estão listados ali no artigo 927. Por quê? Porque esses precedentes eles são importantes e eles reforçam o que a gente acabou de falar sobre regra de interpretação. Eles reforçam a ideia de que todos precisam ser tratados igualmente perante a lei e perante a interpretação da lei também, né? A gente não pode admitir que o direito seja conduzido com um pensamento de casuísmo, né? De sorte na distribuição, sorte em qual foi o julgador que pegou o processo. Isso não seria uma coisa razoável no ordenamento jurídico. Eu criaria situações de disparate e situações, principalmente, de instabilidade, de insegurança. O indivíduo não conseguiria prever se ele tem direito ou não à assistência social. Por quê? Porque depende de quem vai analisar o processo, né? Porque depende de qual estado ele mora. Isso não é justo, porque a gente prometeu igualdade de direitos a todos que estão na mesma situação no Brasil. Então, o sistema de precedente, ele reforça essa ideia. Ele reforça a ideia de que quando, então, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça se debruçam ali sobre um texto infra ou sobre o texto constitucional e concluem qual é a melhor forma de aplicação daquele dispositivo, isso deve de ser observado por todos os juízes e tribunais do país, para garantir que todos vão ter a mesma interpretação, para evitar isso, de que a lei que tratou as pessoas com igualdade, na hora de ser aplicada, tem a sua finalidade desviada para um julgamento subjetivo, onde depende, né, da visão do julgador. Isso não combina com aquilo que a gente espera de ordenamento jurídico, certo? Pois bem, então, nós temos de nos valer desses dispositivos, seja lá em que âmbito você opere, no administrativo, judiciário, advocacia pública ou privada, valer-se desses dispositivos para que o sistema de precedentes não caia ali, né, num sonho, numa intenção apenas e não numa realidade da jurisdição. Ela é uma realidade da jurisdição. Então, você precisa se valer ali de todos os mecanismos que há dentro do Código de Processo Civil para que realmente haja a aplicação do precedente. Lembrando que isso já pode ser apresentado desde a petição inicial, na contestação, em todos os recursos. Lembrando que hoje a gente considera não fundamentada nos termos do parágrafo 1º do artigo 489 a decisão judicial que deixa de aplicar o entendimento formado em sede de recurso especial repetitivo sem justificar o porquê. O julgador ele só pode deixar de aplicar o repetitivo quando realmente o caso não for igual, né? Não tratar da situação que tratou o repetitivo. Porque quando trata, tem que julgar. Tanto é assim que no Código de Processo Civil nós temos, inclusive, a previsão da rescisória para rescindir o julgado, agora não mais que apenas viola um dispositivo de lei. A gente agora tem a possibilidade da rescisória quando uma decisão judicial está violando uma norma jurídica. E a tese firmada em repetitivo ela é uma norma jurídica, né? Ela é a forma certa de aplicar determinado texto normativo, dito pelo Supremo ou dito pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, tem de se valer desse tipo de mecanismo para que o sistema de precedentes em si não caia ali no descrédito e, principalmente, para que a nossa política de assistência social brasileira, que é muito bem desenhada,
tenha o maior alcance possível, realmente chegue naquelas pessoas que têm a necessidade e que precisam receber. Então, não se pode desconsiderar, embora isso não esteja ali absolutamente escrito com todas as letras, né? Dentro do julgamento do termo 85 STJ 27 Supremo, mas é o raciocínio jurídico que conduz as duas teses, que é, antes de mais nada, o respeito ao critério elegido pelo legislador. E o critério elegido pelo legislador foi renda per capita. A política de assistência, gente, ela é voltada, e é por isso que ela faz esse recorte de não ser para todos, mas de ser para o idoso ou para a pessoa com deficiência. Qualquer idoso, Fernando, qualquer pessoa com deficiência, não. Eu já faço um recorte nesse grupo, por quê? Porque eu acredito que ali, né, via de regra, em razão ou da idade avançada ou da deficiência, aquele indivíduo pode ter dificuldade de se manter autonomamente pela sua própria força de trabalho. Essa é a expectativa. Então, se o indivíduo não conseguirá se manter por sua própria força de trabalho, pode ser que ele não atinja os requisitos para ser assistido, né, para ser retirado do risco social pela Previdência. Então, ele vai ser acolhido pela assistência social. É por isso que a gente faz esse recorte. Então, nem o Supremo, nem o STJ questionam o fato de que o critério do legislador seja renda. O que eles questionam mas a intenção do Constituinte é assistir aquele que não pode se manter sozinho, nem ser assistido pela sua família. Não foi isso? Foi essa conclusão que os dois chegaram? Então, quando da observância dos requisitos, a gente primeiro olha o que pediu o legislador. Renda. Atingiu o valor que o legislador pediu? Paga. Superou? O que a gente analisa? Analisa qualquer coisa, Fernanda? Claro que não, isso não combina com o modelo brasileiro de aplicação do direito, né? Aplica qualquer coisa, porque se eu aplicar qualquer coisa, eu volto para o subjetivismo, onde cada um vai criar o seu próprio conceito do que seja necessidade social, né? E a ideia é afastar-se do subjetivismo, tanto que a gente tem um modelo de precedentes. Então, nos casos em que a renda supera, eu continuo olhando a renda. Então, eu continuo olhando a suficiência da renda. Então, em casos assim, o ideal que se faça, o esperado que se faça dentro do nosso modelo de assistência e do nosso modelo de precedentes e do nosso modelo de civil law e do nosso modelo de isonomia perante a lei, o que tem que se fazer é analisar se esta renda, ainda que superior, é ou não suficiente para atender aquilo que envolve, gente, a manutenção do indivíduo, porque foi isso que o Constituinte disse, manutenção do indivíduo. Foi isso que o legislador disse, manutenção do indivíduo. Então, eu não vou olhar se a casa está suja ou está limpa. Eu não vou olhar se a geladeira está cheia ou não, porque eu não sei que dia que aquele alimento foi comprado, quem comprou, quanto tempo dura, se mês que vem eles vão ter dinheiro para comprar alimento. Então, eu não vou olhar por uma foto do dia de hoje. Eu vou olhar para a realidade na qual está inserido o indivíduo. Eu vou olhar quanto se ganha, né? Qual é a renda daquela família, então, que ultrapassa um quarto. E eu vou ver quanto é necessário para manter aquele indivíduo. O indivíduo que não tem casa própria, paga aluguel, então vamos considerar esse valor. Mas tem casa própria, então nega? Não, eu só não considero o valor do aluguel. Entende a diferença? O indivíduo, além disso, ele tem um problema de saúde, Fernanda, que demanda uns remédios caros. Então, vamos colocar na conta. E aí, vamos ver. A renda deles é R$2.000. Mas só de remédio, de aluguel, e não tem jeito, tem que morar de aluguel, porque ninguém pode dar uma casa para eles. Só de aluguel e de remédio, dá 2.500. Bom, eles não conseguem se manter. Eles não conseguem se manter. Porque o dinheiro que eles têm não está pagando saúde e aluguel. E a alimentação, onde é que está? Alguém está mantendo. Então, é um indivíduo que está sendo mantido por alguém.
Então, ele está sem autonomia. Então, esse indivíduo está em risco social. Entende? É essa a questão. Então, deve-se lutar para trazer a debate a objetividade na análise da concessão de benefício assistencial no Brasil, para que a gente tenha a política da forma como expectada pelo Constituinte e pelo legislador, principalmente, para que a gente mantenha a integridade do nosso direito, que é baseado na interpretação da norma, no tratamento igualitário da norma e na utilização de mecanismos que permitam isso. Não abram espaço nem campo para cada um fazer o que bem entende, porque isso atrapalha o próprio sistema em si. Isso vai atentar tanto contra a democracia, que aí a gente está jogando por terra toda a vontade do legislador que representa o povo, quanto atenta contra o constitucionalismo, porque em nome de uma liberdade de análise, a gente está soterrando uma política constitucional que foi desenhada. Então, isso merece a nossa reflexão com cuidado, por isso que isso também merecia 3 vídeos, que acabaram virando 4, para a gente debater melhor. Então, reproduz isso daqui, manda para um colega para ajudar, para quem faz parte do debate das políticas previdenciárias e assistenciais no Brasil, para que a gente retome aquilo que todo mundo quer. Porque, no fim, é o que todo mundo quer. Um país bom para se viver, com compromisso absoluto em amparar aqueles que necessitam e diminuir as desigualdades. Certo? E se você quer continuar estudando comigo, olha, vem para minha comunidade, a gente tem muito ainda para debater. Até o próximo, queridos.